Bem, vamos estar dando continuidade mexendo com VForge, né? O que seria? Ó, aqui vindo em programas, você tem as ferramentas, né? Ó, você tem aqui o Havok Preview Tool, que é aquela ferramenta de visualização, ok? Inclusive que instalamos com a integração com o software 3D, que já vimos aí nas aulas anteriores. E eu quero que você dê um pulinho aqui, ó, em Havok Project Anarchy, ou seja, projeto Anarquia, tá? E dá um pulinho aqui em Tools, ferramentas, né? Vem aqui em VForge. Na verdade é VForge, né? Ele vai startar um framework, na realidade a engine, no seu módulo de desenvolvimento de level. Prontinho, tá aqui startado, né? Ele tem logo de cara uma caixa de diálogo, né? Costumamos chamar assim, para poder estar estudando o guia, que é a parte de documentação que eu havia comentado na aula anterior, né? Então tem aqui, ó, um guia com overview, terminologia, enfim, aqui é o help, né? O vulgo help, né? Tem outras opções, né? Quando você starta, né? Tem a opção se você quer começar um novo projeto ou não, enfim. A gente vai explorar cada uma. Todas as abas são soltas, tá? Elas estão aqui fixas, mas você só arrastando consegue estar aí soltando-as, né? Eu prefiro soltas, porque assim você tem mais mobilidade na tela. E aí, vamos começar como? Ó, tem aqui, você pode vir começar um novo projeto, que ele entende que tudo é projeto, essa é a terminologia dele, ok? Você pode abrir um novo projeto, salvar e exportar. Você pode exportar o level, a scene é o level, tá? Ou parte do level, olha só que interessante, ou parte do level com uma pasta, porque às vezes você quer utilizar só parte de um level, uma estrutura, um conjunto de personagens e todos os arquivos relacionados a eles, para um outro projeto, com outro level. Quer dizer, isso é ótimo para você trabalhar principalmente de forma compartilhada em rede, desenvolvimento mesmo profissional em nível de equipe, tá ok? Então isso faz muita diferença, tá? Muita diferença mesmo. Aqui deveria tecnicamente ter algum exemplo para poder visualizar, mas não instalamos nenhum exemplo, né? Mas antes, eu não quero pegar nada pronto agora, eu quero mostrar para você como startar primeiro. Então vamos aqui em novo, né? Project. Aí você vai escolher um local, né? Que você vai estar trabalhando e tudo, etc. Você não precisa instalar, tá? Esse novo projeto não precisa ser onde você instalou a engine, pode ser em qualquer lugar. Eu vou inclusive utilizar aqui a pasta onde tem um curso que é a Havok Mobile, né? O nome do projeto, ó, eu vou colocar aqui, ó, uma outra pasta escrito exemplos. O nome do projeto vou colocar aqui level padrão. Procura sempre utilizar nomenclatura que não tenha espaçamento, que não tenha caractere especial como o vulgo numeral, e-comercial, porcentagem, cifrão, né? O numeral é o vulgo cerquilha, para quem não está familiarizado, tá? Vou colocar aqui level, ó, nome do projeto, default em inglês, né? É só nomenclatura, mas não coloque espaçamento e nem os caracteres especiais, como eu havia comentado. Muito menos, obviamente, né? Preciso de comentar, né? Muito menos aí acentuação, como ser cedilha, crase, circunflexo e por aí vai, ok? Bem, ele está perguntando com que pastas, com que bibliotecas vão trabalhar. Mesh são formas, elementos mesmo primitivos, os vulgos modelos 3D, né? Os meshes, né? Models seria um modelo de 3D terceiro, modelo de 3D aí, por exemplo, formato 3ds, BJ, coisas que você esteja trabalhando de fora, FBX, né, o FBX. Se você vai trabalhar com sistema de partículas, shaders, né, que são os materiais avançados, né, para quem não sabe, shaders são os materiais avançados, scenes, né, ou seja, level, texturas, configurações, né, do pré-estruturas, colunas, piso, pré-estrutura, pré-fabs, né, pré-estruturas na realidade não necessariamente precisa ser estruturas isoladas, como coluna, piso, parede, essas coisas. Prefabs podem ser até mesmo um level inteiro ou parte de um level, tá? Vocês vão sentir isso na prática. E sounds, né? Que são os efeitos sonoros, né? Então eu vou vir aqui, eu vou dizer que eu vou trabalhar, ó, a princípio eu vou habilitar todos, tá ok? Vou dar um ok aqui.
Olha só, o firewall já pergunta se você dá permissão, eu digo que sim. Claro, feito isso, ele falou que não houve cena carregada, né? Nenhuma cena foi carregada e ED é no tempo passado, né? Do inglês. Então você vem aqui, você já criou um novo projeto, agora você vai criar uma cena no Cine. Coloca o nome da cena, por exemplo, você vai fazer um jogo, então assim, o projeto é a pasta onde vai estar alocando todos os levels envolvidos ao game. E cada cena seria como se fosse um level do game, tá ok? Eu vou colocar aqui a princípio o level 01, ok? Você pode criar uma nova pasta se quiser, tá? Ou utilizar na mesma do projeto, que no caso eu tinha escolhido exemplos, tá? E ele vai criando aqui uma árvore sim, ó. Tudo isso aqui que ele copiou, vou mostrar para vocês, ele fez equivalente, se você já mexeu com a Unity 3D, ele fez equivalente ao que a Unity faz. Ele copia as bibliotecas da engine relacionadas ao que eu escolhi, em cima do meu projeto que eu estou criando. Que bibliotecas seriam essas? Biblioteca de configuração, formas, modelos 3D, partículas, estruturas ou pré-estruturas, cenas que são levels, shades, materiais avançados e sons, tá? São as bibliotecas padrão. Tudo bem? Só mostrando aqui para vocês. Vou dar um OK. Prontinho, eu escolhi, né, que eu vou trabalhar com, nada mais nada menos, vou trabalhando aí com o level 01, ok? Agora tem essa partezinha aqui que eu gostaria de estar explanando um pouquinho com vocês, tá? Ele está batendo um papo aqui com a gente através dessa caixa de diálogo. Na verdade, é o assistente de cena, assistente de composição de level, né? A cena está, o assistente, ele fala aqui que o assistente vai estar te ajudando com relação às coisas básicas passo a passo, né? Aí ele pede por gentileza para você ler as instruções abaixo, né? Ou se você não quiser, você pode vir cancelar direto o assistente, não precisa, não é obrigado, mas eu vou passo a passo com vocês junto para que vocês também vejam que opção vou querer estar trabalhando, tá ok? Então assim, ó, processamento de pós-produção e efeitos é importante para a renderização do pipeline, que é o sistema de processamento de renderização, né, e a qualidade gráfica do game, né? Então ele fala o seguinte: por favor, selecione qual o sistema que você vai querer estar processando, né? Qual dessas duas opções você vai querer estar utilizando, né? Na sua cena, ou seja, no seu projeto. Você pode adicionar e remover e editar cada um desses processos de renderização através da caixa de diálogo. Aí ele dá dois exemplos, que é o Tone Mapping e o Glue, tá? Só mostrar para vocês aqui. Um é dedicado à parte de iluminação, que é o Glue, tá? Incrementa de forma intensa a iluminação concentrada. Aqui jogos, por exemplo, utilizam esses temas de iluminação Glue. Olha, hoje quase todos, tá? Mas eu vou dar um exemplo prático agora. Ó, sem sombra de dúvidas, um game que utiliza muito esse sistema de iluminação, o Glue é a luz dinâmica, intensa, tá? Não em cima de um elemento, mas em cima de todo o ambiente, né? Obviamente precisa de máquina para a conta do recado, né? Mas quem utiliza muito isso é o famoso BioShock, tá ok? Então sim, eu vou habilitar o Glue. Se você quer um game de ponta, um vulgo AAA, você vai habilitar o Glue. A não ser que você vá fazer alguma coisa, vale lembrar, né? O curso ele é focado para mobile em questão de produção, né? Então a forma como você tem que pensar para mobile, a gente vai estar ensinando aqui também. Se você habilitar o Glue, teu game com certeza só vai rodar em celulares um pouquinho mais parrudos, né? Ou seja, celulares aí com um poder de processamento realmente interessante, né? Aqueles celulares de 100, 150 reais não vai acontecer. Então, com certeza só vai rodar aí, vou dar um exemplo prático num Samsung Galaxy da vida aí, sei lá, S4, ou num iPhone 4 ou 5, no iPhone 3 já não vai rodar, tá? Então, eu tenho que dar exemplos práticos, estou aí comentando com vocês, tá bom? Aí você fala, então se eu quiser um jogo mais, assim, enfim, um jogo aí um game casual, sei lá, alguma coisa mais simplista, então eu deixo desabilitar essas duas opções, exatamente, tá? Mas eu vou partir do pressuposto que você vai desenvolver tanto para uma tablet de poder de processamento interessante, né? Porque a gente fala mobile, a gente não tem que pensar só em smartphone, a gente tem que pensar em tablet também, tem tablet
com poder de processamento realmente muito bom, muito interessante. Hoje tem mais de 20 fabricantes de tablets no mundo, então você tem que ver para qual que você vai estar distribuindo, tá ok? Então vou supor que, a princípio, para o nosso primeiro projeto aqui, né, para o nosso primeiro exemplo, na realidade, vamos estar aqui supondo que você vai fazer algo com um poder de processamento interessante. Ó, Tone Mapping. Tone Mapping é um nível de, é como se fosse o shading, né? O shading não, minto, desculpa, o sharpening, né? O nível de nitidez, né? Ele até fala aqui, ó, Tone Mapping é o poder de processamento de performance de coloração e correção e mapeamento de renderização de imagens que envolve saturação. Saturação é a intensidade da cor, para quem não está familiarizado com a nomenclatura, brilho e contraste, né? É óbvio, né? O que ele está querendo dizer é o seguinte: é a mesma coisa que ver um quadro embaçado ou nítido, né? Isso ocorre por causa da correção de cores em tempo real, em real time, né? Então você que trabalha, de repente, você que já trabalha com editor de imagem, e se não trabalha, eu vou ser bem sincero com você, por favor, domine logo um editor de imagem. Coisa primária. É impossível pensar em ser um level designer sem dominar um editor de imagem. Não importa se é o Corel Photo Paint, se é o GIMP, se é o Photoshop, mas procure dominar um editor de imagem logo quanto isso e se familiarizar com esses conceitos, porque tudo isso aqui, ó, saturação, brilho e contraste, são conceitos básicos de quem trabalha com edição de imagem, tá ok? Bem, aí vem a pergunta, Edward, digamos que eu vou fazer um jogo no estilo, sei lá, Angry Birds ou Candy Crush. Bem, meu amigo, se você for fazer um jogo no estilo Candy Crush ou Angry Birds, com certeza você não precisa deixar essas duas opções habilitadas. Então você pode vir aqui e desabilitar se você não for, se você for fazer um jogo, um casual game, né, para mobile, no estilo desses dois exemplos que eu dei, você não precisa deixar essas duas opções habilitadas, é bobeira, você vai deixar o jogo carregado com processamento muito carregado e não vai ser utilizado o recurso, né, tá? Então, mas aqui eu vou partir do pressuposto que vamos sim fazer um jogo aí mais elaborado e vamos habilitar esses recursos, tá ok? Vou dar um avançar. Aí ele vem aqui e faz mais algumas perguntas, né? Isso aqui é um assistente, tá, de criação de level, tá? Que normalmente eu vou ser bem sincero com vocês. A maioria maciça das engines de hoje em dia não possui, tá? Se você for aí, você que já mexe de repente com uma CryEngine, uma UDK, uma Unity 3D, nenhum deles possui assistente de construção de level, né? Isso é muito legal. E nenhum deles reconhece logo de cara na instalação o software 3D. E você viu com A mais B que a Havok logo na instalação ela se integra com os seus softwares 3D. Eu estou com três aqui, né, da Autodesk. Estou com o software Image, 3D Max e Maya. E vocês viram logo nas primeiras aulas que ele reconheceu numa boa. Agora vamos aqui, próximo passo. Iluminação, sombras e transição de dia. Poxa, isso aqui é muito importante, tá? O que acontece? O Vision, né? Vision, que é o módulo, né, integrado aí da Havok, ele trabalha com recurso de variação de dia, tá? E iluminação na cena, tá bom? E aí ele está falando o seguinte, e principalmente a transição, o sistema de transição do dia, se é tarde, noite, se é crepúsculo, se é o pôr do sol, nascer, etc e tal. Então ele trabalha com todo o agenciamento de iluminação dinâmica e projeção de sombra por sua vez, né, já que tem uma iluminação e ela é dinâmica, ou seja, ela é uma iluminação que ela não é estática, ela vai se mover porque ela vai trabalhar em relação às transições dos períodos do dia e a variações de outros efeitos, ó. Então aqui, se você vai trabalhar com variação de dia, você habilita Time of Day, iluminação solar, sombras dinâmicas, ó. Aqui a sombra dinâmica é uma sombra mais realista, tá? Seria equivalente, ao invés de ser um Shadow Map, seria um Ray Trace. Ray Trace seriam sombras realistas, é o termo que se usa no software 3D. Aí, tá ok? E o Sun Glare, tá? O Sun Glare é um recurso, um shade especial do sistema, baseado no sistema de temporizador, tá ok? E ele é bastante, como eu posso dizer, o Sun Glare, ele é como se fosse um flare, sabe? O raios do sol, quando você olha para o sol, não tem aqueles raios solares que parece que são feixes. Enfim, é um ganho a mais que você dá na iluminação solar, e que quando você olhar para o céu, para a parte atmosférica, você vai ter esse feedback, você vai ter
esse realismo maior. E o backlight, a luz de fundo, né? O backlight é, a luz que vai estar aí, enfim, principalmente nos recursos do pôr do sol, né? Vai estar aí dando esse efeito, esse ganho do fim do dia, tá ok? Feito isso, ó, a gente já está quase no final aqui, isso do nosso assistente, se manda processar. E aí ele fala o seguinte, ó, renderização para mobile, ó, forward, né? Forward mobile, recursos aí, né? Forward é avante, ou seja, aqui está pronto para justamente os próximos passos, a conclusão ser para mobile. Processador, tá aqui o tune mapping, ok, e o glue, ou seja, aqui ele está mostrando qual foi as opções que nós escolhemos, tá ok? Se você quiser voltar, é só clicar aqui e para avançar é aqui, tá bom? Então aqui ele só está fazendo um review e finalização de configuração. Feito tudo isso, ó, ele pergunta se sempre que você startar um novo level, você vai querer que o assistente de cena de construção de level seja mostrado, tá? E se vai criar uma descrição por figura, que é isso aqui, ó, tá? Eu acho que para nós, a princípio, é interessante sim, porque você está aí startando, está começando, né, a mexer com esse módulo VForge, né, que é o módulo mesmo framework com a cara de engine mesmo. Até então estávamos tendo aulas que estavam usando recursos da engine, principalmente com relação à parte de física, integração de modelos 3D, mas tudo em back-end, ou seja, por trás, low profile, né? Ou seja, recursos integrados com os softwares 3D, porém lá escondidinhos como plugins, como se fossem plugins nas abas dos softwares 3D. Aquilo sim é um módulo da Havok. Agora a gente está vendo aqui na prática, né? Estamos vendo aqui os recursos para montar o level através do framework na sua cara mesmo, né? Vamos dar um OK. Ó, de cara a gente tem só esses dois elementos, Sunlight e Backlight, tá? Olha só, Sunlight e Backlight, tá? Sempre vai ter essa paleta de propriedades, todos os itens relacionados a ela vão estar aqui, tudo bem? Não tem estrutura, tá? Não tem nada, porque não inserimos nada, né? Sim, não inserimos nada. As luzes você pode mover elas, tá? Aí você fala, tá, é legal, mas poxa vida, essa visualização aí eu não gostei. Poxa, não gostou? Tudo bem. Você pode vir aqui e mudar de visualização sem problemas. Mas antes de a gente colocar a mão na massa, propriamente dito, eu queria estar comentando com você de cada elemento, ó. Sunlight Shapes, ou seja, formas de iluminação. Você pode ver como nos eixos X, Y, Z. Vou passar aqui uma o verbo. Você sempre vai ter uma paleta de propriedades, né? A paleta de propriedades sempre vai mudar conforme o elemento que você venha escolher, tá? Então aqui a grosso modo, o que eu posso falar da iluminação solar, né? Sunlight. A iluminação solar é uma iluminação que vai iluminar não só todo o ambiente, mas vai simular justamente a emissão radiativa do Sol, né? Ou seja, aquela emissão intensa, gradativa, e que vai estar pegando na sua totalidade todo o level, respeitando obviamente a colisão e projeção de sombra para dar um realismo maior, tá ok? Use data string são recursos que a gente vai ver mais à frente, tá bom? E se vai estar exportável shape, se vai estar visível, você pode colocar algum texto, tá? Algum comentário, colocar aqui sol, por exemplo, tá? Isso aqui não é que vai aparecer, mas é uma questão de organização tua. Os componentes que estão integrados é transição de dia, tá ok? Posicionamento, ó. Então, com relação ao posicionamento X, Y, Z, ó, eu estou aqui, ó, mudando a posição, ó. Vocês estão vendo que em tempo real ele está se deslocando no ambiente, tá ok? Aqui é a posição do Sol, não sei se você sabe, IO, Peak e Roll tem nada a ver, nada mais ou menos do que com a direção com base nos eixos, né? Então vou jogar aqui, ó, 90 graus, olha só, ele jogou 90 graus, vindo o que? Da esquerda para a direita. Então aqui eu consigo estar mudando a direção, tá? Se eu quiser de novo, aí se eu coloco aqui no pique,
ó, 90 graus, eu mudo com relação à variação para cima, para baixo, né? Então eu posso fazer um efeito de projeção. Você vai fazer, por exemplo, a aurora boreal, então você vai fazer aí, por exemplo, 180 graus, que é de cima para baixo, né? Realidade minto, 90 negativo, tá? Exatamente, 90 negativo, 180 graus, no caso ele fez projeção lateral. Então, dependendo do tipo de level que você for fazer, sei lá, no Ártico, numa aurora boreal ou um deserto escaldante, por exemplo, e aí eu não sei se você sabe, o que mata no deserto é que a projeção da luz do sol em cima da areia cria um efeito incandescente e uma penumbra, né? A gente chama, ou seja, uma forma de visualização que dá um efeito de latência, né? Então tem que ter projeção de baixo para cima, que seria esse o caso aqui, tá ok? E aqui, por exemplo, na opção Roll, em relação ao próprio eixo, eu posso girar em relação ao próprio eixo. Ó, o nome que o sol aparecendo aqui, quer dizer, isso aqui é uma questão de jogação minha, tá? Tá ok? A coloração, obviamente, eu também posso mudar, né? Não tenho nem dúvida, né? Então, ó, que nem eu falei, estou falando de sol, significa que tem que ser amarelão, dependendo do período do dia ou do local, como eu havia mencionado, né? Se eu estou no Ártico para simular a aurora boreal, ou eu estou no deserto, ou de repente eu estou numa região aí inóspita, né? Enfim, dependendo da onde eu estiver, o que eu estiver fazendo, a coloração vai mudar sim, sem dúvida alguma. Então, para mudar é só vir aqui, você escolhe a coloração que você deseja e clica aqui, ó, prontinho, tá ok? Ou vem aqui, RGB, para quem não sabe, são as paletas de cores de 0 a 255, a combinação das três cores, que é Red, Green e Blue, ou seja, vermelho, verde e azul, é que propicia toda e qualquer cor que existe no teu monitor, e vai de 2 a 55. Então, por exemplo, 0 é um código de cor, 0 é a ausência completa de luz, e 2555 é a presença completa de luz. Então, você deve estar se perguntando, então o padrão que vem é o 255? Exatamente, tanto que eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui o 255, tá? Ó, e dei enter, ó, foi para o white, ele mesmo já entendeu o que é o white. Se eu jogar por acaso aqui 0,0 0 e der enter, fica black, fica preto, né? Que é a ausência completa de luz, né? Então, ou você digita o código RGB, ou você vem aqui e ó, se utiliza, escolhe e dá um aplicar, tudo bem? Aqui, ó, Distance Fade Start. Você sabe que o Sol ele tem pelo menos a projeção da luz do Sol, né, no ambiente realista. O que acontece? É uma projeção que começa a partir de um certo ponto. Então você escolhe a partir de que ponto vai começar essa projeção, né? Distance Fade Start e até aonde vai, tá ok? Você vai ter especularidade é o ponto máximo de iluminação, tá? E aqui nada mais nada menos é do que o grau de processamento em bits. Quanto maior o número de bits, não tenha dúvida, maior vai ser a qualidade gráfica, tá? Por que está em 7? Porque é para mobile eu não vou utilizar todos. Se fosse de repente para um console como PlayStation 4, Xbox One ou mesmo a geração antecessora que ainda está fazendo sucesso, que é o 360 e o PS3, eu escolheria até mais ou menos o grau 21 para 360 e PS3. Já para PS4 e Xbox One escolheria o Select All, ou seja, todos, tá ok? Mas como é para mobile, não vamos aí, enfim, exagerar. Vamos até o 7, obviamente. Você pode, esse aqui é o que? Mascaramento e grau de influência, que dá um realismo maior. Então, essa parte de projeção em bits você escolhe, você decide aqui, mas você mesmo vai ter a sensibilidade de perceber na hora de você testar no seu smartphone, na sua tablet, até que ponto realmente é interessante, até que ponto é conveniente, tá ok? Influência de mascaramento de objetos, aqui é a nível de mapa level, aqui é de objetos, tá ok? E aqui você tem a opção para mascarar todos, se você quiser, né? A visibilidade, tá? Aqui é só a opção que ele está habilitando para você utilizar todos esses dois recursos aqui acima, tá bom? Animações, né? Com relação aqui é tudo com relação às configurações do Sol, tá? Aqui com relação ao que vai estar na prática, ó,
eu cliquei aqui, né, Animation Curve, eu consigo criar projeção também em cima de mapa de imagens. Ele trouxe, obviamente, aqui alguns mapas de imagem que eu posso estar utilizando como máscara para projeção do sol, que eu posso estar aqui utilizando com relação ao sol, né? Ó, aqui Anarchy Splash, eu estou utilizando um DDS. DDS, para quem não sabe, é um dos formatos de imagem para games, tá? É um dos formatos aqui de imagens para games. Não está familiarizado? Poxa, não está familiarizado, então eu peço para que você dê um pulinho aí no módulo a gente fala disso, tá? No módulo de edição do GIMP, tá? Ou do Photoshop. A gente ensina a trabalhar com o DDS, a criar. O DDS não é nativo de nenhum editor de imagem, você tem que baixar o plugin, configurar, tá bom? Mas é um dos formatos profissionais que você usa em games, tá? Porque é um formato leve e de ótima qualidade gráfica. Então aqui eu posso usar uma imagem para projeção. Aqui, se eu vou ter animação, né, com relação ao sol, caso 1 significa sim e 0 é não. E se eu vou trabalhar com múltiplas fases, aqui a princípio está como não, ok? Bem, basicamente são esses os componentes com relação ao sol. Tá? Eu gostaria de vir aqui mostrar uma coisa bem interessante para vocês antes de finalizar essa aula. Vocês têm aqui, nada mais nada menos, em View Panels, não só várias formas de visualizar em 2D, o teu trabalho, o mapeamento, etc. Mas vocês têm aqui outros módulos integrados ao VForge, né? Que é o módulo de visual, o módulo de construção de level propriamente dito da Havok. Vocês têm aqui o módulo de programação, que é a Havok AI, e o módulo de física. O módulo de física, parte deles vocês viram lá junto nas primeiras aulas, através das ferramentas de software 3D do Maya e do 3D Max. Então aqui está ele integrado junto também, ou seja, o que eu fiz lá eu consigo também estar trabalhando aqui. O editor de materiais, né, vamos ver isso, o sistema de partículas, propriedades, recursos, script, biblioteca de shaders, lista, etc, etc e tal. Então aqui eu tenho, aqui pode dizer que aqui é a coluna dorsal, né? É a alma da engine, né? Esse conjunto aqui de ferramentas, tá bom? Então, próxima oportunidade, ó, o Blacklight tem as mesmas propriedades. Você fala, você não vai abordar o Blacklight. Blacklight ele tem praticamente as mesmas propriedades da Sunlight. A diferença é que, como eu já havia comentado com vocês, é a iluminação que é projetada de fundo, tá? Ela serve para dar um apoio em contrapartida à projeção inerente do sol. Então é como se eu tivesse o sol fosse uma projeção frontal e o backlight fosse para dar um ganho, uma projeção de trás, tá? Uma projeção. O que acontece? Se você olhar qualquer cena, aí você fala assim, poxa, por que um existe? Um existe para contrapor ao outro. O sol faz uma iluminação frontal, mas para dar aquele efeito de iluminação de fundo no sentido horizonte, você sempre utiliza a backlight. Então, para dar aquela é uma luz de apoio, uma luz assistente que casa e complementa a luz solar. Tecnicamente é como se eu tivesse o sol o serviço frontal e a backlight desse o serviço aqui em contraposição da retaguarda, ok? Então eu tenho alguns parâmetros dela que a gente vai explorar mais à frente. Não é muita coisa diferente em relação ao uso do sol, coloração, aquela coisa de mapeamento, mascaramento em bits, etc e tal. A gente vai utilizar um pouquinho, a gente vai ver especificamente quando formos começar a construção do level, tá ok? Perfeito. Então, próxima aula vamos estar aí propriamente colocando a mão na massa. Se quiser, por hora agora você vem aqui, save scene, perfeito, e até a próxima aula. Tendo dúvida é só entrar em contato comigo.